Então, por onde a gente começa? A gente começa lá pela diretriz. O que é que a diretriz diz para a gente? Diz que a primeira coisa que a gente tem que investigar no nosso cliente em potencial é assim, ó, bom dia, Garcia, quero treinar contigo, show, ó, tem um tal pacote, tal. Imagina aí. E aí você chega e já começa com uma anamnese para ele. Uma anamnese em que sentido? Primeira pergunta é, você pratica exercício regular? E o cara vai chegar para vocês e vai dizer, eu caminho 2, 3 vezes na semana, quando dá, uns 20 minutos. Eu vou lá no meu ritmo, né, na minha pegada, mas eu já faço isso há 2 anos. Então eu pratico exercício físico regular. Então a primeira triagem que a gente tem que fazer é essa, porque isso no fluxograma ou vai para um lado, né, do fluxo, ou vai para outro. E a gente precisa compreender o que é praticar exercício físico regular para essa diretriz. E o que é praticar exercício físico regular? É uma pessoa que pratica pelo menos 30 minutos de exercício por sessão, em uma intensidade pelo menos moderada. Então o cara fazia 20 minutos e era, tipo assim, caminhada na pegada dele. Então não tinha parâmetro nenhum. Então essa atividade tem que ser estruturada 3 vezes por semana, no mínimo, e ela tem que ser estruturada e progressiva. Então, se ele está fazendo há 2 anos e é sempre do mesmo jeito, como dá, ele não pratica exercício físico regular. E se tiver todos esses critérios, 30 minutos, ser estruturada, ser progressiva, estar minimamente numa intensidade moderada, fazer no mínimo 3 vezes por semana, basta ele praticar isso por 3 meses. E ele já está fazendo exercício físico regular. Então, nesse sentido, né, nós temos o sim e o não. Nesse exemplo que eu dei, o cara não faz exercício. Então a gente vem para o lado do não faz exercício. E aí no lado do não faz exercício, a gente nesse momento, enquanto profissionais de saúde diferenciados top, que temos uma hora aula por baixo de R$70, por baixo, chegando aí até horas aulas de R$150, R$200, sim, isso é possível. E aí vocês vão municiar os equipamentos de vocês, porque não é porque você não trabalha com grupos clínicos que você não vai ter um cardiofrequencímetro, um esfigmomanômetro, um glicosímetro, porque o diferencial entre um profissional meia boca e um profissional de verdade é a conduta que a gente tem. Então a conduta clínica. Então cheguei para o meu cliente, né? Fiz a anamnese, bom dia. Vamos aqui aferir tudo, né? Aferir pressão, mensurar a glicemia, ver tua resposta de frequência cardíaca em repouso, ver tua oximetria, vamos ver aí tua saturação de oxigênio. Tudo isso aí numa situação, por quê? Porque muitas vezes a gente pergunta para o cliente, você tem alguma doença cardiometabólica? Aí ele diz, eu não sei o que é isso. Hipertensão, diabetes, alguma doença vascular? Não tenho. Pessoal, para cada dois adultos que têm diabetes, para cada 2 adultos que têm diabetes, tem um que tem e não sabe. Só para a gente ter uma ideia, certo? Então a gente precisa avaliar de fato pressão arterial, glicemia, saturação de oxigênio, a gente tem que avaliar. Mas a próxima etapa é, você tem alguma doença cardiovascular, metabólica? Você tem alguma doença cardiovascular, metabólica ou renal? Tenho. Então vamos nesse cenário primeiro, né? Vou entregar tudo aqui para vocês no fluxograma. A pessoa diz, tem uma doença cardiometabólica. Sou diabético. Pronto, nesse momento, se o cara era sedentário, tem uma doença cardiometabólica, é diabético, tem hipertensão, sedentário com doença, esse cara precisa de liberação médica. Então, nesse momento, você vai fazer aquele encaminhamento interprofissional que a resolução 391/2020 do CONFEF diz que a gente pode fazer. Você vai lá e vai mandar ele para o cardiologista, vai mandar ele para o endócrino, dependendo do que ele tiver, né? E vai solicitar um exame de esforço para saber até onde vocês podem trabalhar, certo?
Esse é o caso mais fácil, você chegar e o cara dizer que tem. E aí depois dessa liberação, ele vai poder sim fazer exercício e ele é recomendável que ele comece por uma intensidade leve a moderada. E aí já é outro papo, controle de variáveis, para a gente saber como é que a gente vai prescrever esse treino, tá? E aí tem um outro cenário, né? Tem um cenário que eu tenho o paciente que ele tem doença cardiometabólica, chega o paciente para a gente e diz, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, mas eu tomo medicamento e está tudo controlado. Aí você faz, opa, mas eu tenho aqui meu tensiômetro, meu esteto, meu esfigmomanômetro. Vamos fazer a avaliação. A gente vai lá e faz, e de fato, o cara lá, 38 anos, hipertenso, toma lá seu losartana potássica de 50 miligramas e a pressão dele chegou, está 11/7. De fato, um paciente hipertenso compensado. Mesmo assim, ele precisa de liberação médica. Por quê? Porque ele está compensado ali, sentado ou parado. Mas e no esforço? Se eu colocar esse cara na esteira a 4 km por hora durante 5 minutos, como será que o sistema cardiovascular dele vai responder? Então esse é o diferencial entre uma pessoa formada em educação física e um profissional de educação física, tá?